E a gente fala da Sérvia, assim, muita gente fala, nossa, mas o Brasil vai enfrentar a Sérvia, né? Isso aí vai ser fácil, né? Bom, não é bem assim. Lembra do fato fake? Não é bem assim. E nós estamos com o professor de História da Facam para a gente conversar um pouquinho, até para entender um pouquinho mais sobre essa geopolítica, né? Éder Luiz Martins, muito bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Fábio, tudo bem? Tudo bem, e a gente fala não é bem assim, porque lá nos anos 90, aí quando a gente fala de campeonato mundial de Copa do Mundo, tínhamos a Sérvia fazendo parte da República da Iugoslávia, e aquela Iugoslávia era até tida naquela época como a seleção brasileira do leste europeu, né? Sim, perfeitamente. Talvez a última grande geração antes de a Iugoslávia se desmembrar por conta da Guerra Civil. Vamos conversar um pouquinho sobre, então, o que aconteceu ao longo dos anos, pegando aí dos anos 90. Eu acredito, se eu não estou enganado, e o senhor como professor de história me corrija, pode dar aí, pode pegar a caneta vermelha. Eu acho que a Croácia foi a primeira, né, a deixar esse bloco e até jogou a Copa de 98, tendo a Iugoslávia também na Copa de 98, né? Na verdade, o processo é meio simultâneo. Quando, a partir de 91, começam na verdade, tudo começa com a morte do do Marechal Tito no início dos anos 80. O Marechal Tito foi o grande artífice da construção da Iugoslávia do pós-guerra, né? Ele era croata de nascimento, implantou um regime comunista, um regime que era frontalmente contrário aos soviéticos, né? Era um regime comunista dito um tanto quanto autônomo. Mas a partir do falecimento do Marechal Tito em 80, começaram as disputas políticas para quem assumiria o comando da República Iugoslávia das 6 repúblicas, né? Então, a partir dos anos 90, você começa uma série de processos de ruptura. O processo menos violento, que não houve nem conflito armamento, foi da Eslovênia. No caso da Croácia, que é a segunda, ela entra em guerra com a Sérvia. E a mais sangrenta é a Guerra da Bósnia, que vai até 95. Mas a Croácia é a primeira. A Croácia participa das Olimpíadas de 92, a Iugoslávia não pode participar. Essa é a primeira consequência esportiva, é que a Croácia consegue participar das Olimpíadas de 92 de Barcelona, a Iugoslávia não consegue. E aí na Copa de 98, 94 nenhuma das duas vão para a Copa, e 98 vai a Sérvia, como a Iugoslávia ainda, e a Croácia também, e a Croácia fica em terceiro. Em terceiro com o artilheiro da Copa, Davor Šuker, né? Davor Šuker, perfeitamente. Então isso é muito interessante. E a partir daí tem todo um desmembramento, porque eram nações que estavam reunidas ali, mas que não eram assim nações muito amistosas, né? Na verdade, a história é a seguinte: até 1914, os Balcãs pertenciam ao chamado Império Austro-Húngaro, né? Com a conflagração da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro, que era aliado dos alemães, né, vai sofrendo um desmembramento, né? E aí os Balcãs eram compostos por 6 repúblicas bem distintas, né? A Sérvia, a Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Montenegro e Macedônia. E essas 6 repúblicas são organizadas sob o nome de Federação Iugoslava a partir de 19. E vai permanecer até 1990. Mas do ponto de vista étnico, são povos distintos. Por exemplo, os sérvios são eslavos, os croatas não. Os bósnios também não. Então, essa dominação imperial até o 1914, sobre o Império Austro-Húngaro, também, digamos assim, cobria um pouco essas diferenças que existiam entre esses povos, né? Apesar de se manterem unidos durante muito tempo. E a partir, então, dos anos 90, nós temos aí agora os países que já participaram por sinal de Copa, né? A Bósnia já participou da Copa do Mundo, se não me engano, sim, 2014 ou 2000. Acho que a única que não conseguiu participar, se não me engano, é a Eslovênia. Posso estar enganado, mas o restante todos já participaram. Macedônia, Bósnia, Montenegro, Croácia e Sérvia. E assim, e tem o Kosovo, que é parcialmente, né, um país independente, não tem um reconhecimento tão forte, né? O Kosovo tem parcial reconhecimento de alguns países. Por exemplo, a União Europeia não reconhece o Kosovo, por exemplo. E assim, é uma região, faz parte da Europa, e é uma região que tem muitas diferenças também sociais por causa, né, de tantos enfrentamentos que aconteceram, né? Não há dúvida. Uma região extremamente pobre, extremamente
sofrendo as agruras praticamente desde os anos 90, aquela região é cheia de conflito bélico, né? Raramente você tem tempos muito esparsos, muito grandes de paz naquele período, naquela região, né? Os Balcãs sempre foram o calcanhar de Aquiles europeu, né? Nesse sentido. Professor, atualmente, qual é o país desse grupo, né, da Iugoslávia que mais se destaca, ou mesmo assim, que está mais formado democraticamente? Olha, eu acho que democraticamente, praticamente todos. Aí você vai discutir a questão internamente dos regimes, né? Mas, por exemplo, você tem um problema muito sério de regimes de centro-direita ou de direita, de extrema-direita, sendo eleitos nesses países. Então, é um regime democrático em eleição, mas com características ideológicas de extrema-direita, como é o caso da Croácia, por exemplo, né? Então, fica muito difícil. Eu acho complicado essa discussão, porque formalmente todas elas estão sob regime democrático, né? O problema são os vieses que seus governos aplicam, né? Esse é um grande problema. Como na Europa Oriental em geral, né? Tem um problema muito sério de xenofobia nos Balcãs, né? A questão, por exemplo, dos muçulmanos, mesmo com a questão do final da Guerra da Bósnia, dos tratados de paz, é uma questão ainda que eles não resolveram, né? A Bósnia é um país dividido em dois. Você tem o pessoal eslavo sérvio e o pessoal muçulmano, né? É um problema que ainda tem que ser resolvido. Então, eu acho que se eu tivesse que falar de forma muito objetiva, a democracia ainda é um instrumento muito frágil ainda nos Balcãs. Não sei se a gente pode avaliar como uma coisa que se desenvolveu muito depois do final da Guerra Civil. E a economia nos Balcãs? São países que estão extremamente precarizados, as economias não são industriais, tentam entrar na União Europeia para fazer parte do bloco, né? Mas são economia primária exportadoras com uma, digamos assim, uma desigualdade para padrões europeus bem razoável, né? E que vivem na dependência ou de turismo ou de se inserir no mercado europeu, né? São países pobres, não há dúvida nenhuma. Professor, um pouquinho aqui dessa história, contando essa passagem da Sérvia e com essa expectativa, porque de futebol, Sérvia e a Croácia, claro, né? Ela vem se destacando desde os anos 90, como o senhor mesmo citou pra gente, terceiro lugar lá em 98, e tem jogadores, foi vice-campeã em 2018, jogadores com muita qualidade. Como é que tá essa Sérvia? Eu acho que, diferentemente da Croácia, o fim da Iugoslávia para o futebol sérvio foi muito ruim. Se você pegar a última grande geração dos anos 90, se você pegar, essa geração começa com o Estrela Vermelha de Belgrado disputando a final da Champions League de 91 contra o Olympique de Marseille e ganhando. Foi o último grande ato do futebol iugoslavo, né? Quando desmembra em 92, né? A Croácia conseguiu organizar seleções melhores que a Sérvia. A Sérvia, depois de 92, ela consegue ir à Copa, mas não consegue um desempenho muito bom. Praticamente quase não passa da primeira fase, né? Então, nesse sentido, quem melhor talvez herdou, talvez por geração também, a mística desse futebol iugoslavo, que é dito o Brasil da Europa, foi muito mais a Croácia do que a Sérvia. Hoje a Croácia é um time muito mais bom, bonito de se ver do que a Sérvia, em relação ao que era da antiga Iugoslávia. Então, vamos lá para o palpite para essa partida. Já uma reedição, então, da estreia de 2018, tendo a estreia de 2022. O que você acha que vai acontecer amanhã, Brasil e Sérvia? Eu acho, sem grandes traumas, a gente passa tranquilamente. Tranquilamente, professor. O nosso ouvinte Aparecido lá disse que não pode começar assim ganhando muito, não. Eu acho que, vamos colocar da seguinte forma, Flávio. Dos cabeças de chave, vamos combinar que o Brasil, teoricamente, pelo nome, teria a abertura mais difícil, certo? Eu não concordo. Não acho que o time da Sérvia... O nome do time da Sérvia é tudo bem, mas o time da Sérvia não é melhor do que os outros times que estão se enfrentando. Eu acabei de ver agora há pouco Croácia e Marrocos. A Croácia praticamente teve, com 0-0, um jogo muito ruim. Mesmo a Argentina ontem, né? Eu acho que no caso brasileiro vai ser mais tranquilo. Eu acho que a gente ganha com alguma tranquilidade. Tô vendo também aqui Alemanha e Japão, a coisa não tá assim tão simples para a Alemanha, já quase 30 minutos. Justamente. Agora teve um ataque aí bem forte, 3 chutes seguidos, mas não tá sendo aquela facilidade. Pode ser que aconteça igual a França ontem. Mas no caso da França é mais complicado, porque a Austrália realmente é um time muito abaixo, muito aquém, é um time da Oceania. Mas, Flávio, eu acho que tem uma questão que acho que até vocês da rádio podem comentar,
está sendo pouco discutido o problema do horário do jogo. Por exemplo, o horário do jogo às 7 da manhã para nós, eles estão jogando à 1 da tarde lá. Não deve ser um calor razoável que eles estão enfrentando, né? Ah, sei. Imagina, eu lembro quando foi... Eu acho que foi o Itália e Uruguai aqui no Brasil, que o jogo foi praticamente meio-dia, 1 da tarde em Manaus. Os italianos estavam morrendo em campo, coitados. Mas... Se você olhar bem, os europeus, pelo menos tirando a Inglaterra e a França, todos os times europeus que estrearam morreram fisicamente no segundo tempo. Verdade, verdade. É um Todos, ponto aí todos pra gente morreram. discutir. Professor Éder Luiz Martins, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, a gentileza aqui de atender a CBN. Agradeço a vocês, estou sempre à disposição, ok? Muito obrigado, professor aí de História da Facamp, trazendo um pouquinho dessa geopolítica, dessa história, né, da Sérvia, história aí rica, de muitos conflitos, e como ele disse, né, o desmembramento, vários países se formando, mas o calcanhar de Aquiles aí da Europa, países muito pobres ainda, alguns se destacam, a gente traz aí futebolisticamente a Croácia e também a Sérvia, mas mesmo assim ainda com muita pobreza quando se faz uma comparação com toda a União Europeia. 10h30.